Boa tarde. Me chamo Carmela Badini. Hoje eu venho com alegria compartilhar um bate-papo com a Bárbara Branca. Ela participou do quarto encontro, né, do quarto ciclo de encontros da quarta edição do Círculo de Mães, que eu desenvolvo junto com a Alcione Andrade. E a gente tem muita alegria, ela é a sexta participante das lives, live biografias, então é o momento em que as mães que participaram do Círculo de Mães, ó, a Jéssica tá aí já, tudo bem? Para quem tá chegando, bem-vindos, bem-vindas. O nosso bate-papo hoje é com a Bárbara Branca, e ela participou da quarta edição do Círculo de Mães. Eu até vou colocar aqui embaixo live biografias, para quem chega saber o que que é, né? Live Biografias, Círculo de Mães. Círculo de Mães. Então vamos lá. Então, a primeira live da Bárbara. Olha só que chique. Oi, Oi, como estamos? tudo bem? Ó, tô com meu cafezinho aqui, meu chazinho. Idem. Tintim. Também vinda, né? Nosso ambiente é virtual, mas o coração se conecta, assim, né? Bem pertinho. Coração com coração. Tá me Sim. escutando? Eu tô, Mela, eu tô sentindo que tá travando um pouquinho. Não sei se é o meu aqui ou tá normal pra você. Como é que tá? Ah, pra mim tá bem. Tá Acho que tá tranquilo? bem. Tá. Tá. E o Uhum. áudio também? Tá normal? Não preciso pôr fone? Uhum. Tá. Acho que não. Se não tiver bom, quem tá aí vai nos avisar, né? Beleza. A Adri, avisem, a Bruna tá aí também. O pessoal tá chegando. Ó, os É teus a mãe. coraçõezinhos aí, ó. É, quem que tá mandando os coraçõezinhos? Especial, né? Muito Ai, bom. pra mim é bem especial, Bárbara, te receber. É, tem toda uma construção, né, para a gente chegar aqui, fazer essa troca. E ela realmente é um momento de muita celebração. Foi com a Adri, ó, a Rua tá entrando também. Foi com a Adri, foi com a Camila, cada mãe, a Ana Cláudia, cada mãe que participou aqui é sempre uma potência, né? A última foi a Pri, e hoje, então, para quem está chegando, a Bárbara Branca, ela é uma super profissional e super mãezona que tá Oh, assim, se desenhando, se redesenhando com a maternidade, né? E hoje é total. ela que vai nos contar um pouquinho disso tudo. Então eu vou mais escutar, tá? Vou ficar aqui guardando um pouquinho e mais no sentido de ir conduzindo para os temas do Círculo de Mães, que, né, para quem está chegando, o Círculo de Mães a gente começa sempre no primeiro encontro, a gente olha para os impactos que a maternidade causa em todos os níveis, desde o corpo físico, né? Até o ritmo de vida, a rotina, as relações, os propósitos de vida. E aí depois a gente vai olhar para a relação conjugal, para a carreira e para o processo de autoeducação, uma vez que a gente se propõe a educar os filhos. Então a Bárbara tem muito para contar e eu sou só ouvidos. Obrigada, Bárbara, pelo aceite do convite. Ah, eu que agradeço. Bom, é uma honra estar aqui. Eu acho que esse trabalho é muito potente, ainda mais num momento como esse de pandemia, né? Que, enfim, tantas coisas estão acontecendo aqui dentro, tantos acessos aos nossos porões internos, tantas coisas para lidar. E eu sinto que estar em círculo, estar com outras mulheres, torna esse processo muito mais leve, muito mais prazeroso, amoroso, gentil com nós mesmas. Então, foi muito especial e importante para mim estar nesse primeiro círculo online, né? Eu acho que foi uma surpresa para vocês também que realizaram, confiar na potência do trabalho mesmo online. É, Eu também sou facilitadora de processos e venho do lugar da presença, né? Que muitas vezes eu pensei, não, online não tem a mesma potência, não tem o mesmo significado. Mentira, ele tem. Podem vir para o círculo que vocês vão se surpreender positivamente. E há biografias também, que é esse outro convite, né? Esse outro
quase um subprojeto do Círculo, eu vejo assim pelo menos, porque é um convite que as meninas estão fazendo para algumas dessas mães falarem um pouquinho sobre suas histórias e, ao mesmo tempo, compartilhar esse lugar, essa potência da maternidade, falando sobre si, né? Sobre essas revoluções maternas. E para divulgar o círculo, claro, mas é muito sutil, assim, muito bonito vocês trazerem as histórias, né? A potência das histórias. Eu acho que a memória é uma das coisas mais potentes que a gente tem. Ah, especial, obrigada. Então, Então, tava com aquelas borboletinhas no estômago, né? Aquela emoção e nossa, aquela energia. ainda mais assim, que é até interessante olhar para isso, porque eu sou publicitária, mas eu levo uma vida bem offline, assim, até meu marido também nem tem Instagram, Facebook, isso fez com que eu ficasse ainda mais longe. E quando meu filho nasceu, ou melhor, quando eu descobri que estava grávida, aí sim que eu me ausentei por total, porque eram tantos processos acontecendo junto, casamento, mudança de país, enfim, a gestação, que eu pensei, não tô dando conta, sabe? Eu precisava elaborar tantas coisas que compartilhar naquele momento para mim não estava no jogo. Mas agora, depois de um ano e meio, depois que ele começou a caminhar, eu sinto que foi o meu processo de começar a dar os meus passos também para voltar a trabalhar, olhar para outra parte de mim que andava meio esquecida. E aí eu, por força do círculo também, por muitas trocas com a Carmela, que até um outro projeto seu que é o Portal Materno, Universo materno. Universo Uhum. Materno, que me fez colocar coisas no papel, né? Porque estava tudo na É, nuvem, assim. E eu pensei, não, gente, eu preciso começar a materializar isso, porque eu sei o que eu vivi, eu sei o conteúdo que eu quero trazer, mas cadê a materialização? Cadê a terra? E aí, a partir dessas sopradas de brasas, desses convites, de sentir e perceber o teu movimento, da Alce, enfim, da Unitar, eu comecei a me inspirar também e comecei a fazer o meu, né? Quer dizer, começar é, não, porque já era uma coisa, mas dar eu acho que espaço para isso. aproveita, Bárbara, aproveita. Então, vamos começar lá de quem era a Bárbara antes, então, de ser mãe. E talvez acho que tu tá num momento bem de olhar realmente desse intervalão, né? Meu filho já começou a andar, daí agora eu começo a olhar de volta para aquilo que eu fazia, como eu era, né? E aí eu vejo assim que a maternidade é como a gente fala tanto desse portal, né? É por isso que o nome até é Portal Universo Materno, o nome do projeto, porque é um portal mesmo de transformação, e a gente acaba olhando para o que a gente viveu antes de ser mãe e a gente leva depois só o que realmente faz muito sentido, né? O que não faz sentido, a gente deixa lá no passado. Foi bom, que bom, agradeço, mas tem coisas que a gente não carrega, ou não quer, ou houve uma mudança de propósito de vida, enfim, algo muito importante acontece como manifestação, né, na vida de cada uma, no momento que a gente se vê mãe. E aí vai ser muito legal se tu puder compartilhar um pouquinho essa ponte, assim, isso que é a Bárbara antes de ser mãe, tudo que mexeu com a vinda do William, e daí o que que tu tá fazendo de movimento agora, né? Isso é muito legal. Uau! É uma live é pouco, né? Enfim, nem sei É, quanto tempo tenho, mas eu sinto que a Bárbara, antes de ser mãe, ela era puro ar. E uma mulher totalmente criativa e de estar em todos os lugares, fazer muitas coisas, participar de vários projetos e criações. E era a Bárbara da liberdade, era a Bárbara do livre ir e vir, assim, de. Enfim, era a minha vida só, né? Por mais que eu tivesse já meu companheiro, mas é diferente namoro de casamento e de vida pai e mãe, né? Então eu me vejo assim num espaço de muita liberdade, né? Que com a chegada do William
há uma completa transformação, né? O meu tempo deixa de ser meu, o meu ir e vir é completamente tolhido, eu entro num estado de devoção, de servir muito grande para ele, né? De me doar e escolho essa doação em tempo integral. É algo que eu defini lá atrás, né? Com meu companheiro e a gente chegou junto nesse lugar de dedicação em tempo integral. Então, são muitas desconstruções também dessa caminhada. De idealização da mãe que eu achei que eu fosse ser para a mãe que eu consegui ser, né? E aceitar isso em mim, que veio com tudo no porpério, sabe? Então, eu sinto que o meu filho me trouxe terra, o meu filho me trouxe centramento, me trouxe uma capacidade de respeitar os meus próprios ritmos, de entender os ritmos, de trabalhar com rotina, né, do fazer todo dia, no mesmo horário, que era algo que, assim, nossa, eu abominava. Eu, né, gostava de ter minha vida livre. E, tô indo por aqui, mas de repente o vento sopra para cá e eu mudo de ideia. E ele não, ele me traz para a presença, ele me exige assim, enfim, tô com fome, eu tô com fome agora, eu quero ir agora, enfim, não dá para esperar um pouquinho. Então, nesse aspecto, eu me vejo dessa maneira. Profissionalmente, eu sinto que antes eu trabalhava muito num espaço de, como eu falei, bom, falar da minha carreira é um assunto à parte, porque são tantas transições, mas a minha formação é publicitária. Agora eu vou me apresentar com as capas, né? Tem uma coisa do É, círculo que a gente inicia e as meninas sugerem que a gente faça. Tô contando um pedaço do. Posso sem contar isso? problema. Tô contando um pedaço da dinâmica, né? Tem Mas um nome enfim, ela sobre sugere isso, que a tem gente. um nome para isso, que eles falam quando entrega antes, né? Não lembro agora. Sim, mas ela sugere que a gente se apresente sem sem as capas, né? Então, sem as nossas formações, parararará, que é a biografia mesmo. Da onde eu venho, que família que eu venho. Eu posso fazer uma dessa também. É. Eu venho de uma família pequena, né? O núcleo Ah, familiar que é é o meu pai e minha spoiler. mãe. Dando spoiler que É o quê? fala. É um spoiler. Ah, é isso. Eu sou filha única, então. Mas embora esse núcleo seja bem pequenininho, né, nós três, a gente nunca viveu essa família só nós. Porque sempre foi uma extensão de avós, tio avô, primos, irmãos dos pais, irmãos da mãe. Então, todo final de semana a gente estava na chácara, todo final de semana eu estava em contato com todo mundo. E eu tenho uma memória, assim, de pequena, por eu ter sido filha única, eu pedia muito um irmãozinho, né? E os meus pais acabaram, depois de um tempo, me dando um cachorrinho. E tinha uma solidão que não curava, assim. Eu estava sempre atrás de uma amiguinha para brincar. E, e isso também foi me construindo, porque, como eu até comentei contigo, eu acabei virando uma comunicadora, assim, né? Por eu estar sozinha sempre, eu ia convidar as crianças para brincar. Então, fui me articulando desde pequena, sabe? Eu vejo muito desse eu ontem no meu exercer de hoje, em quem eu sou, em quem me construiu, né? Nesse lugar. E aí, falando um pouco da minha capa, da minha carreira, eu sou publicitária de formação, né? Fiz comunicação social, depois eu estudei, fiz uma pós em gestão cultural e pedagogia da cooperação. Então, essa tríade de comunicação, cultura e educação acabaram transformando parte do meu trabalho hoje, porque aos 28 eu tive uma super crise no meio do retorno de Saturno e pedi demissão da agência que eu trabalhava, fui repensar minha vida, minha forma de viver, de me colocar no mundo. E aí comecei a fazer um outro caminho, né?
totalmente inverso, assim, que era da pele para dentro, buscar o sentido da minha própria existência. E aí, com isso, acabou nascendo várias iniciativas, a própria Una com Afeto, que é a minha eu presa, né? Me amei. O Fagulhas, que é uma iniciativa que eu tenho para trabalhar com primeira infância. A Força Gestadora, que é um outro trabalho que eu tenho com mulheres. E, enfim, entre vários outros projetos que acabaram surgindo, às vezes pontuais, às vezes sazonais, mas eu senti que antes da maternidade, tudo isso era muito para remediação, estava muito voltado para trabalhar com comunicação não violenta, trabalhar com remediação de situações, tentar inverter algo que você via que não era bom para solucionar aquele problema, nessa perspectiva. Depois do nascimento do meu filho, virou uma outra chave, que foi a chave do não, eu não quero mais trabalhar com remediação, eu quero trabalhar com prevenção, eu quero trabalhar com conscientização. Eu acho que a gente não se prepara para receber os nossos filhos, isso em lugar nenhum, né? Depois que você está grávida, é que você começa a ter algum acesso a cursos ou coisas assim, e é tudo muito voltado para o parto, né? É incrível. Todas nós, assim, pelo menos a minha trajetória foi essa, e a maioria das mulheres que eu falo estão sempre muito focadas no dia que ele vai chegar. E esse dia é só o começo da história, né? E mais ou menos como vestibular, assim. Então, eu comecei a desenvolver um outro trabalho para olhar principalmente para o pós-nascimento, para o puerpério, né? Que é um período de tanta fragilidade, de tantos acessos aos nossos porões, às nossas sombras, e tão solitário, que aí surgiu o Nutris Aprendiz, que, na verdade, o Nutris é um podcast que eu vou fazer semanalmente para compartilhar aprendizados, tanto de estudos e vivências que eu tive no decorrer desse processo, trabalhando com os 6 pilares da ciência do início da vida, que é a pré-concepção, a concepção, a gestação, o nascimento, a amamentação e os primeiros 1000 dias de vida, que são 9 meses de gestação e 2 anos de vida. Então, eu olho de novo para minha trajetória. É um podcast um pouco biográfico e eu revisito espaços que eu percorri para trazer um pouquinho do meu olhar e dos aprendizados que essas vivências me trouxeram. E, enfim, abrir espaço também de escuta para outras mães. E aí, eu tô vendo aqui uma pessoa. Para isso, é uma coisa ainda muito caseira, assim, né? Tô aprendendo a fazer, tô me experimentando nesse lugar. E eu chamei 2 amicíssimas, que inclusive estão aqui. Acabei de ver a Daya Batiste, uma amiga maravilhosa, compositora, cantora, linda. E ela tá compondo a trilha para mim. E tem uma outra amiga, a Nay, que ela não pode estar agora, mas vai assistir, a Nayana Baggio, tem um projeto lindo também chamado Poesia Entre Linhas, que está fazendo a logo para mim, do Nutris. E as meninas super toparam de coração, assim, e, enfim, estamos nessa construção. Então, a partir desse segundo semestre, primeira quinzena de agosto, a gente vai lançar, eu vou lançar o Nutris Aprendiz. E, enfim, então tá sendo especial ao quadrado tá aqui hoje, sabe? Porque realmente eu pensei, é esse o momento de poder falar um pouquinho sobre, enfim, essa trajetória profissional e para onde eu tô indo. Bárbara, acho legal falar um pouquinho também do teu modo de ser, assim, do quanto tu guarda as coisas para os momentos, né? Acho que isso é uma coisa bem legal, porque tem pessoas que veem as coisas na cabeça, sai falando para todo mundo, tipo eu. Tudo uma
coisa vai acontecer, já sai da cabeça, já imediatamente vai para, sabe, eu já jogo. E tem que guardam e constroem bem forte dentro para daí compartilhar. Então não é mais ou menos esse teu processo, porque é uma coisa que tu já tá, quanto tempo faz que tu tá olhando para isso? Nossa, muito tempo, eu nem sei dizer. É uma gestação de elefantes. Já passou de. Faz um ano, acho já. Aham. Na verdade, pois é, isso é uma característica muito forte minha, assim, de guardar as coisas. Não sei, existe um termo na alquimia que, deixa eu me lembrar, se o nome é temenos, que fala que até os reagentes não acontecerem, a alquimia não está de fato pronta, aquele experimento não se abre, entende? Então, é um cuidado que tem antes de compartilhar com o mundo, antes de expor ele, antes de, né? Então, eu tomei muito isso para mim e fiz disso até uma verdade, assim. Tanto que quando meu filho nasceu, a nossa família demorou 3 dias para saber, né? Isso hoje, né? É incrível pensar, meu Deus, mas não foi nada pensado, de caso pensado, foi um impacto tão forte, né? Ele veio em casa, então, primeiro que a gente ficou um dia inteiro sem dormir, a gente ainda estava ali sem saber direito o que fazer, cuidando da criança, cuidando da casa, meu marido fazendo comida, limpando, barará, e eu ali amamentando 23 horas por dia, sabe? Eu não queria simplesmente mandar uma mensagem e dizer, ó, oh, nasceu, né? Até porque eu sabia que havia um, nasceu, como é que você tá? Vamos subir. Então eu, né, pensei, espera, deixa pelo menos aterrar um pouco, voltar para o meu corpo, de fato, né, conseguir segurar ele direito, mamar, porque foi essa primeira luta nossa também, primeiro grande desafio. Então, eu sinto que é uma característica muito forte, mas no caso da Nutrias, me veio outro chamado, assim. Primeiro porque, como você falou, isso já estava consumado dentro de mim há muito tempo. E segundo, porque quando eu compartilhei, eu trouxe para pessoas que eu sentia que podiam agregar muito aquilo, né? E que de alguma maneira iriam me ajudar, ou me incentivar, ou a topar, me auxiliar nessa caminhada. E acabei falando, e vi que também foi positivo. Inclusive, falar para você foi uma delas, né? A primeira vez que eu te falei, eu falei, meu Deus, eu tô falando coisa Eu para uma abri. estranha, né? É. E tô Eu lembro que tu também falou, eu nem sei por que que eu tô te falando. Eu senti abertura, mas eu nem sei por que eu tô te falando, né? mas é isso, eu acho que é um outro momento e eu estou sendo convidada a olhar para essas criações, essas composições, dar vida para coisas que vêm de mim, para além do que está dentro de mim, para além do que seria eu fazer sozinha, ou do meu jeito, ou no meu tempo, e expandir para o outro, para as outras, né? Porque fica uma composição coletiva, enfim. Eu sinto que se eu não tivesse a Daia de um lado e a Nai do outro para me auxiliar nesse processo, para topar comigo, nossa, sei lá como é que ia estar sendo, sabe? Mas enfim, apesar de ser um projeto meu e elas estarem entrando com parte da arte, já elas também. E curioso, porque são duas não mães, né? Elas ainda não são mães. Uma delas não pensa muito em ser, a outra já está abrindo campo. E eu, enfim, elas até me questionaram, as duas, mas eu nem sou mãe. Eu falei, mas e daí? Você é materna, né? Tem um lado maternal. Essa é uma outra coisa muito interessante que está me vindo, assim. Nem toda mulher é mãe, vai ser mãe, vai gestar um ser, vai criar outro ser. Mas toda mulher tem um potencial criador, criativo dentro de si, né? No próprio útero. E até mesmo aquela que não tem útero. Então, eu acho que o Nutriz, ele não é só para mulheres mães,
nem só para gestantes e tentantes, porque eu também quero falar com os homens, que eu acho fundamental esse lugar, né, de ter essa consciência masculina, esse masculino curado, esse masculino aberto, enfim, curado não, porque nem o feminino tá curado, Agora começou a mas dar em um busca pouquinho de de, né, falha no vídeo, enfim. Bárbara. Um pouquinho, assim. Não sei se é questão de internet, né? Mas daí eu te aviso, mas a gente conseguiu entender tudo. Tá, tá, pode Olha me só, eu avisando. queria pegar uma carona com esse processo, né? Que é a tua carreira, tu realmente olhando ela para ela engrenar, e é uma coisa que tu gestou, porque daí o teu filho era pequeno e tu gestou esse projeto da aprendiz, da Nutriz Aprendiz, e agora ele tá assim, tá, né, assim, para florescer, né? E nesse tempo todo, eu lembro também de ser uma questão tua, o uso do tempo, quer dizer, como mãezona que dedica todo esse tempo para a sua família, para o seu filho, não tinha muito espaço para a Bárbara profissional, né? E é um espaço que tu tá Aham. assim abrindo, né? Queria que tu falasse um pouquinho, já abrindo esse espaço e também falando sobre a relação conjugal, porque de alguma forma a gente só equilibra os pratos, né? Quando a gente também olha para a relação conjugal e entende essa harmonia para lidar com tudo da vida. E aí, entre eles, o tempo, né? O tempo para si, para a carreira, para tudo isso. Nossa, total. É muito incrível olhar para isso. Domingo a gente foi dar uma voltinha e levar, né, o William dar uma volta aqui perto de casa para dar um respiro. E desde que ele começou a caminhar, a gente começou a fazer isso, tirar ele um pouco. Estamos há mais de 120 dias em casa e, enfim, isolamento social, mas sentimos essa necessidade. Pelo menos uma vez por semana, né, dar um respiro. Tem muitas árvores aqui, uns parques perto e tentamos ir por esse campo. E aí, as primeiras vezes que ele saiu, primeiro ele saiu, ele ficou todo encantado, mas bem acolhidinho, assim, né? Andando de mãozinha dada com o pai e a mãe e tal. A segunda vez ele já ficou, né, mais familiarizado, e se entusiasmou, mas continuava de mãozinha dada com a gente. Essa última vez que a gente saiu, pela primeira vez, ele tirou a mão. Ele não queria dar a mão, ele tem 1 ano e meio. E aí ele não só queria não dar a mão, como ele começou a correr. E ele foi. E ia assim, e se jogava, e caía, e levantava. E eu e meu marido só se olhando assim, né? Tentando conter ele para ele, enfim, não descer os morrinhos, subir, não cair, não rolar, enfim. Mas aquele entusiasmo dele por o mundo lá fora, enfim, pelo poder de locomoção dele, por ele se experimentar nesse campo tão livre, foi tanto um espelhamento de como eu tô, sabe? Que eu me vi ali assim, não tô cabendo em mim. E ele tá assim também. Eu acho que esse espaço interno que eu consegui abrir foi por uma simbiose nossa. Porque eu senti que ele também começou a me demandar menos. Começou a dormir mais, começou a meio que. Tá, mãe, obrigada, né? Eu sei que tu tá precisando se nutrir também, né? Eu acho que foi meio Vou te nesse. dar uma chance, Eu sei que tu tá um espaço. ralando, então, enfim, vou dar um. Vou deixar. E aí, só que foi muita luta para chegar nesse lugar, porque, primeiro, eu não me achava merecedora, né? Como o meu companheiro, ele paga todas as contas da casa, então toda essa contribuição financeira está na mão dele. Eu pensava, o meu serviço é aqui dentro, é cuidar, é limpar, é nutrir, né? Então, como é que eu vou ter um espaço para mim se eu não estou gerando renda, né? Tirar o espaço dele e fazer isso. Então, não me achava merecedora disso. E aí, até por um círculo de mães, que eu participo de outros, que, né, foi um círculo que eu fiz com a Rita Monte, CGM, um projeto maravilhoso também, que começou online e a gente continuou esse grupo. As meninas me incentivaram, falaram, bah, 1 hora por dia, vai! E aí eu
fui falar com meu marido assim, né? O que você acha de 1 hora por dia? E ele, tá bom, né? Então vamos tentar. E aí eu, então beleza, das 5 às 6 é o meu dia, é o meu momento. E virou das 5 às 6, né? Todo dia, o das 5 às 6 pode até virar uma série do podcast das 5 às 6. E Gostei! o mais legal disso tudo foi que, assim, eu tive que abrir um espaço interno e um espaço físico, porque tinha uma despensa aqui em casa que eu transformei num espaço indispensável, sabe? Eu botei todo o lixo na rua, né? Porque o lixo, enfim, né? Lixo nunca é lixo, sai de casa, mas não vai pro lixo. E realoquei as coisas, né? Coisas dele no quarto, no escritório dele, coisas do William também, voltou. E fiz um cantinho lá, montei meu altar sagrado feminino, um tapetinho, botei um espaço que eu pudesse me sentir à vontade. E ali se tornou o meu espaço, meu templo, enfim, meu lugar. E aí eu tô tão feliz com isso, né? Porque, enfim, senti que eu abri esse espaço física, espiritual, emocional, e aí as coisas começaram a vir, né? Veio assim, tá vindo, tá vindo. E que Inclusive, poderia fazer por essa ti. live. O que é, Mela? Desculpe. Só tu poderia fazer isso por ti, né? Então, justo, justo. E até foi muito curioso, porque esse convite para live veio já há mais de um mês. E eu joguei elas lá para frente, assim, eu pensei, ai, não tô preparada, e o que que eu vou dizer? E também fiquei pensando, não, mas esse horário é difícil para mim, porque até meu marido dava aula nesse horário. Era toda, né, assim, cheia de dedos e cheia de medos, e o tal do medo da exposição, né? E aí eu fui rompendo tantas coisas dentro de mim para aceitar esse lugar, para me abrir para esse espaço, que eu falei, gente, o mundo está precisando tanto de amor, de consciência, né, de coisas boas e, enfim, vamos trazer, vamos compartilhar a parte disso que nos move, que pode incentivar outras pessoas também. Então, acho que é isso, É tempo, um pouco eu disso. falei para ti uma vez que era tempo e espaço para existir, né? É um existir, porque é claro, a gente se constrói lavando a louça da nossa casa, atendendo o filho da gente, isso nos humaniza, fala de nós. É claro que sim, mas tem coisas que são muito próprias da gente e que a gente encontra vazão muitas vezes na nossa carreira, ou numa missão de vida, né? Alguma coisa assim que a gente quer colocar para o mundo. Tá pensando aí o teu, agora eu tô vendo aqui. Travou tua tela, Bárbara. E que às vezes a gente não consegue dar vazão se a gente não extrapolar isso. Agora voltou. Tu me escutou? Tu escutou? Escutei, só a Tá. tela. Uhum. Que a gente não consegue, às vezes, dar vazão para outras coisas se a gente ficar só realmente nesse reduto, né? Que é da mãe que serve a casa, que serve aos filhos, ao marido, né? Quer dizer, é muito legal, é saudável, necessário, mas às vezes, né, tem lá uma Bárbara lá dentro, cheia de projetos e movimentos muito frutíferos realmente, que podem ter um alcance muito maior do que o seu próprio lar e o benefício para o seu filho, para o seu marido e para si mesma, né? E que fala de um lugar de existir mesmo, né? Como tu falou, de se produzir, né? E de reconhecer o que isso move em ti, no sentido de estar disponível, disposta, aberta ao mundo, às relações, essa alegria do teu filho ao correr, de repente tu enxerga dentro de ti, que é a tua energia vital, né? A tua chama acesa, né? Dizer, nossa, isso me alimenta. E aí, esse teu sorriso, né? Essa alegria quando tu fala do Nutris Aprendiz, dos podcasts, das parceiras que tu tem, é isso, é potência de vida, né? E aí, como é que tu, como mãe, de repente abafa isso, pura e simplesmente porque o teu marido, daí tem aquela fala assim, que paga os boletos, né? Quer dizer, como é que a gente coloca os pesos e medidas na vida se a gente se pauta só pelo aspecto do financeiro? E aí, realmente, essa Bárbara precisa desse tempo e desse espaço, né? E é legítimo que ele exista, mesmo que
talvez nesse momento tu não gere renda familiar, né? Então, tem um pouco esse lugar aí para desbravar também, que as mulheres estão olhando para isso e buscando reconhecer, né? Quer dizer, a gente sai daquele lugar de que ou a mãe tem que abandonar o filho porque ela tem que trabalhar 8 horas por dia ou até mais, né? E aí ela não consegue ver o filho crescer. Ou ela fica tão naquele lugar de que atende o filho que de repente ela já não consegue mais um espacinho para a carreira, né? Então é sempre essa arte aí de olhar para o que é importante para ti, né? Porque para cada mãe é um processo, e assim como hoje tu faz essa busca, amanhã pode ser diferente, né? Mas o que está vivo hoje é isso, é tu abrir esse espaço realmente, né? E entender que ele é legítimo para ti, porque eu acho que isso é muito legal também, né? De entender que se tu não abrir esse espaço, ninguém vai abrir ele para ti. Tu vai aceitar aquele Total. lugar menor e tudo bem, né? E teu marido não tem bola de cristal para entender isso, né? Se tu não for lá e falar, eu preciso desse tempo. Então, né, se tu quiser falar um pouquinho dessa questão da relação conjugal também, como é que tu vê assim a relação conjugal antes do William e hoje, né? Como é que vocês também vivem isso? Já te Isso respondo tudo do isso, mas casal. tá. Quero fazer uma reflexão aqui sobre isso que você trouxe. Tem dois aspectos que eu percebo latentes aí para mim. O primeiro é que essa dedicação extrema, essa doação que eu tive com o meu filho, que eu tenho ainda, foi muito necessária para me fazer entrar poço adentro, porão adentro, que se não fosse isso, eu não teria esse acesso a mim mesma, a tantas criações, a tantas, porque eu teria ido por uma parte superficial, sabe? Talvez delegando a educação dele, ou enfim, me voltando para os meus projetos, para. O que eu quero dizer é que comigo, tá? Isso é a minha história. Cada Claro. uma tem a sua maneira de viver ou as suas possibilidades, mas eu sinto que o meu filho me convidou a acessar um espaço de vulnerabilidade dentro de mim, um acesso de fraquezas, um acesso das coisas mais difíceis e tristes e disruptivas que, se não fosse essa dedicação integral, eu não teria acessado. Porque essa dedicação me gerou exaustão, me gerou cansaço, me gerou eu não aguento mais, me gerou eu não sou o suficiente, me gerou mil coisas, assim, né? Me fez entrar no campo daquela síndrome da Mulher Maravilha, achando que eu tinha que dar conta de tudo, da casa, do filho, do marido, e ser boa em tudo que eu fizesse, sabe? Que eu sinto que essa história, vivida exatamente como foi, não teria me trazido tanto aprendizado, tanta força impulsionadora para o que está vindo agora. Eu precisei desse momento de reclusão. Eu precisei desse momento de não faço parte de, inclusive dessa solidão, porque o Nutris Aprendiz ele surge de um espaço de solidão materna, de tipo, não tenho a minha turma, não encontro pessoas que eu posso realmente trocar e me aprofundar. É uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas sabe, são muitas coisas assim, e tô sozinha, minha mãe tá longe, tô começando de novo numa outra cidade, então um espaço que eu não me reconhecia mais. E ele é podcast justamente porque a voz era a única referência que eu tinha. Antes do William nascer, eu escrevi 2 diários. Eu gostava de escrever. Escrever para tirar de mim, escrever para eu tentar elaborar aquilo que eu estava sentindo, ou vendo, ou percebendo. E esses diários nunca foram lidos. Eu não sei o que eu escrevi. Mas desde que ele nasceu, eu nunca mais escrevi nenhum caderninho, nenhum moleskine, assim, sabe? Tipo, não dá tempo. Mal eu tomo uma nota de mercado, assim, do que tá faltando que eu lembro e vou lá e escrevo na geladeira. Então, o Nutris veio mais uma vez para me ajudar a olhar para trás, sabe? Tipo,
perceber o tanto de transformação e de aprendizado que eu vivi nessa caminhada. Porque eu não pretendo compartilhar, vamos supor, sobre o parto, como ele nasceu, como é que foi, mas os aprendizados do parto, o que que ele veio me falando logo que ele chegou, né? É desse lugar que eu falo. Então, perdi o fio da meada. É, porque eu estava falando desse esforço no sentido de que a gente, e as mulheres, às vezes abrem espaço ou, pelo contrário, não tem esse espaço com os filhos, né? E aí, como é que a gente reconhece que só depende de cada uma abrir ou não esses espaços, né? E daí tu estava falando sobre a importância que foi tu ter realmente vivido isso na intensidade que merecia, né? Tu e o William gerando todos esses aprendizados. Agora, eu não sei se ajuda a puxar o fio. Não, é isso, é isso. Agora eu estava tentando pegar qual era o fio da outra reflexão que me causou para eu conectar com ela, mas enfim, passou, esqueci. Da relação conjugal. Era alguma coisa da Memória, relação conjugal. Mela, você ficou burra, porque eu Do assim, teatro. Sim. Sim. Sim! né? É falta vocabulário, gente. No puerpério falta palavra, do tipo, pega coisa ali pra mim. Gente, é maluco. Dá É um uma branco. revolução É, em tudo. mas é Eu, mesmo. pra mim, Lógico, é. Faltou. Eu perdi muita noção espacial. Eu dirigia, fazia baliza super bem, perdi toda a noção, muita coisa. É muito maluco, né? Ó, o pessoal me Mas ajudando, você enfim, estava falando dos diários, porque formato podcast. Gente, perdi. Não sei o que, que eu ia falar. Ai, é tanta coisa. Você me trouxe é. vários insights nessa mesma fala, sabe? Desse contorno que você deu. Ah, eu acho que era sobre a terceirização da educação, que eu sinto que nesse momento a gente meio que se obrigou. Tá todo mundo nessa convivência diária em casa, nessa presença com os nossos Hum. filhos, né? E é um espaço novo para todo mundo, né? Porque o mundo nos convidou a ir para fora, a desrespeitar os nossos ritmos, e, enfim, a produzir, a delegar as coisas mais básicas e importantes, né? A nossa nutrição, o cuidado com os nossos filhos, a educação. E agora a gente está sendo convidado a voltar para dentro, a ficar em casa, a repensar os nossos contratos, enfim, gente, desculpa, mas a gente é muito pequeno, né? Essa pandemia é programada os caras lá de cima. Sei lá, eu, enfim, tenho as minhas. Aliás, o primeiro podcast eu falo sobre isso, Covid como um convite. Já tô, meu, tô fazendo Ah, spoilers aí, a gente vai ter que relacionar a Unitar com a. Vai ser uma apoiadora afetiva. com certeza, já sou. A Unitá já é. Deixa eu A só Unitá fazer. Eu vibra tô, de cada mãe. é, Fala. eu tô vendo tanta gente da minha família aqui, tô tão feliz com isso. Eu acho que é isso. Eu fico pensando nos comentáriozinhos aqui também, esses coração que ficam subindo, e a gente fica meio boba, né? Me perdi, mas tá tudo certo. A tua mãe Ai, fez um ai. comentário que essa filha amada é pura transformação, iluminada. Ah, é mãe, né? É, Ai, gente. Obrigada, mãe. Tá aí, mãe. é especial, né? Mas É. é bom, não sei se tu vai lembrar ou não, mas eu queria que tu falasse sobre relação conjugal. Porque é assim, né? Ai, antes de ganhar filho, beleza, eu tô indo dançar, tu vai no Futeba. Tchau, tchau, né? Quer dizer, tem uns compromisso ali, né? Não tem um rigor de combinados, assim como tu falou antes, que tu era livre, daqui a pouco tá vindo pra cá, acho que vou pra lá, né? E daí, então, eu queria saber na relação conjugal, como é que vocês assimilaram tudo isso, toda essa revolução que é ter essa rotina, né? Porque se tu te propôs a ter essa rotina, o teu marido também estava envolvido, estava entendendo que ia ter essa rotina estabelecida. Como é que vocês dois lidam com tudo isso, que é a chegada do William na vida de vocês? Então, é a base de muita parceria, muito diálogo e muita disposição, né? Tem que ter, tem que ser.
porque senão não sobrevive, assim. Eu vejo que a gente passou muitas fases distintas, né? Eu brinco que a gente viveu a lua de mel antes do casamento, porque cada um morava numa cidade, foram 2 anos de namoro à distância, até que a gente foi morar junto em outro país e virou pais e voltamos e viemos para Curitiba. Então, nossa, é tanta coisa para assimilar nesse meio tempo que são muitas eus, né? E muitos ele que foram vindo, que a gente desconhecia, que o porpério jogou na cara, vomitou, enfim. Mas eu vejo que, na verdade, o nosso filho trouxe um grande fortalecimento para o nosso vínculo, porque existia muito um amor idealizado, uma relação cheia de só coisas boas, sabe? Um namoro, enfim, um começo de vida que é cheio de encantamento, parará. E o filho à terra, o filho traz a gente para um outro espaço, assim, de presença, de resposta, de tudo, que, enfim, tem que sentar e conversar. Não existe nada para mim, além do diálogo, do acolhimento e porque imagina, eu acho que quando chega um filho numa relação conjugal, é a maior transformação da relação, não é o casamento. Meu pai já me dizia isso. Minha vida mudou quando eu tive filhos, não quando eu casei. Quando eu tive você, que só tem eu, né? Que eu saiba, pelo menos. Mas, na verdade, a vida inteira eu sinto que eu venho de uma educação, de uma criação, de uma forma de fazer. O meu marido vem de outro universo, outra geração, outro contexto familiar. E quando você tem um filho, isso é colocado em xeque, em conflito ali o tempo todo. Porque, enfim, são crenças que vão bater uma de frente com a outra, né? E de repente aquilo que era lei para mim, para ele não funciona, é impossível. Então eu sinto que a gente começou a abrir mão do jeito de cada um, do meu jeito, do teu jeito, para elaborar o nosso jeito. Para descobrir, para entender, para pôr aquilo que é nosso, né? E que está em constante construção. Eu sinto que logo, desde o começo da gravidez, da gestação, quando eu sempre sonhei em ter os meus filhos em casa, isso é uma coisa que vem comigo, assim, e tá no meu corpo. E quando eu falei isso pra ele, vamos ter ele em casa. Ele falou: você tá maluca? Como assim ter um filho em casa? A gente tá aqui, tem uma estrutura enorme, super bem servido, enfim, o que a gente precisar tem. Falei, mas essa é a estrutura que a gente precisa. A nossa casa. O maior espaço de intimidade e acolhimento que ele pode ter. E nós dois. E então, no decorrer dos 9 meses, foi tão bonito vendo o processo dele de transformação, de aceitação, de ir para a escola de paz comigo, de fazer cursos, de estudar com a Janet também, que eu estudei com a Janet Balascas. E ele topar, ir fazer curso, e aceitar, e se abrir, e participar. E Tava pronto. E bancar, sabe? E admirar também, né? Eu vejo que tem um movimento dos homens de passar a admirar esse processo dessa mulher que está olhando para essa possibilidade, né? Nossa, Admirando essa eu mãe tenho que muito estava nascendo. para falar dele também. Outra coisa muito forte que eu sinto, que é um grande aprendizado que ele me trouxe, é na cozinha. O primeiro desafio que a gente viveu foi a amamentação. Essa também é uma coisa. Deixa eu só ver aqui como é que eu tô de bateria, Mela. Nem sei como é. Qualquer coisa, se eu cair. Não. Tá, agora falta pouquinho, falta 7 minutos para nós. Tá, eu vou até já fazer Tá. como eu me preparei para ter esse parto domiciliar
tive uma gestação maravilhosa, parará. Eu achei que a alimentação vinha no pacote, né? Vai ser ótimo, vai ser muito bom, e é pôr o filho no peito e tá. Só que não. Para mim foi assim um perrengue. Um perrengue, eu demorei 7 semanas para estabilizar. O William nasceu com tongue tie, que eles chamam lá, que é a língua com freio na língua, 100% de freio na língua. Então ele mamava, 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 sugava e não vinha uma gotinha. Foi uma batalha. Assim, eu fui recebendo chaves para continuar no peito, sabe? Ele nunca perdeu peso, enfim, foi o primeiro grande desafio que a gente viveu juntos ali, os três. Eu só comia porque meu marido levava comida para mim picada, assim, sabe? Porque eu não saía do quarto. Foi cavernoso, assim, foi quarentena mesmo, de ficar só nós ali. Enfim, e aí isso me gerou um questionamento, assim, de pensar, gente, por que é tão difícil amamentar? Por que eu não consigo nutrir meu filho? O que está por trás disso? Qual que é o problema? E aí eu fui olhar para minha nutrição. Na verdade, a minha nutrição era a base do que vinha para mim. Eu não ia para a cozinha. E, aliás, até ele não iniciar a introdução alimentar, quem fazia comida lá em casa era o meu marido. Lá em casa não, aqui, né? Eu tô em casa. Aqui também. Então, mais a partir da introdução alimentar dele e até do isolamento social, eu me descobri uma... Eu até comentei no grupo, né? Tô fazendo pão artesanal de fermentação natural, de fermento de batatinha. Aprendi com a minha avó, com a minha sogra. Fazendo biscoitos, fazendo umas rangaceiras, assim, sabe? Que tá vindo, assim, as vó, a ancestralidade, a força que nem a referência da minha mãe também, né? Porque... Então, eu vejo que os nossos filhos estão sempre trazendo um espelhamento, um reflexo, um grande aprendizado a respeito dos nossos processos, muito mais do que deles mesmos. E isso foi o que ele me trouxe já nesses primeiros 40 dias aí de nascença. É só a pontinha do iceberg aí, né? É. A Jéssica falou aqui, façam parte 2 da live, meninas. Que é isso, viu? Aí a próxima é podcast, não é? Agora quem quiser, podcast, né? Tem que acompanhar o trabalho da Nutriz Aprendiz, que na verdade a gente acabou falando bastante da carreira, né? De qualquer forma, bastante e nada, né? Porque eu conheço a história também, sei que é muita coisa, né, Bárbara? Mas é isso, acho que essa 1 hora, essa proposta da live é realmente esse despertar para esse conjunto de, né, percursos que envolvem o maternar e que vão muito além realmente da hora do parto e que merecem ser muito disseminado no sentido de que as histórias de alguma forma se entrecruzam e que quando a gente escuta a história de alguém, a gente também se alimenta e às vezes tem uma sacada para a gente sair dos buracos que a gente tanto fala no círculo de mães, né? Que é não cair no buraco e cair de novo, e não aceitar esse buraco, e tentar fazer de outra forma quando a gente sente, opa, me vi numa situação que não é legal, e de repente a gente assiste uma mãe que fala alguma coisa que é super legal da sua trajetória, e isso apoia outras mães. Então a Bárbara hoje está apoiando outras mães. Essa live vai ficar salva no portal Universo Materno. Ai, não escutei, fala de novo. Fala Eu de disse novo. que a intenção é apoiar outras mães e outras ainda não mães também. É, isso mesmo. Isso, e assim, o círculo de mães, ele almeja que a mãe que vem falar, ela possa apoiar outras mães e a gente possa, de alguma forma, apoiar essa mãe que está vindo falar, né? Olhando para essa carreira, dando destaque a isso e realmente movendo energia para entender o lugar de fala das mães. Então, aqui, esse espaço é só de 1 hora, mas legitimamente é um espaço de fala da Bárbara Branca hoje. E eu sou muito grata. E move muito, assim, move para a Bárbara, move para mim, move para a Alce, que não conseguiu acompanhar tudo que ela avisou aqui.
e vai continuar movendo, porque vai reverberar, né, nas pessoas e vai também fazer com que as pessoas cheguem nos podcasts que a Bárbara vai construir a partir de ontem, de um ano atrás, e que só faltou vir para a parte tecnicamente para a matéria, porque é isso, né, Bárbara? É um trabalho que tu já. Eu vejo assim que é um trabalho que nasceu junto com teu filho, né? De alguma forma, quando tu te tornou mãe, com tudo que tu trouxe da tua carreira, da tua formação, e de repente olhar qual é a beleza do desdobramento disso, no sentido de uma mãe empreendedora que pega todas as suas habilidades, suas capacidades e dá vazão a elas dentro dessa relação do que tu vive hoje, que é a tua verdade, que é o teu maternar. Então, nossa, vibro muito por ti, por todo esse movimento e sou muito feliz de te acompanhar, assim, de pertinho, de longe, de pertinho, de longe, né? As nossas histórias vão se aproximando aí, é muito bonito. Então, eu Gente, agradeço. o Se filme. quiser falar alguma coisa para fechar. Olha, sim, agora eu me lembrei o que, que eu queria falar aquela hora. É! Sobre o maternar e o construir carreira, continuar maternando. Esse é o pulo que, inclusive, começaram as nossas conversas. Ui, quase. Vai, pode ir. Tá acabando minha bateria aqui. Mas eu queria só fazer a conclusão desse processo. Eu quero poder acompanhar e continuar acompanhando esse desenvolvimento do meu filho, que é riquíssimo para mim e para ele. E a construção desse trabalho é o que eu vejo de possibilidade para continuar nessa simbiose, nesse espaço tão próximo dele, assim. É eu me nutrir com outras coisas, né? Também compartilhar os meus aprendizados, mas ter ele do meu lado. E ele não só vai estar do meu lado, como tem a voz dele nos podcasts. Então, assim, Ai, especial. Sério, a na gente tá verdade é isso, né? É perfeita a tua fala, é isso. É isso. Falou tudo. E, bom, mais uma vez agradeço a oportunidade, a soprada de brasas aqui, o convite de conversar contigo e de participar desse trabalho lindo que vocês estão realizando. E fica o convite também para mais mulheres se chegarem para o círculo, porque, gente, isso é muito curativo, isso é muito potente, isso, enfim. Procurem e acessem, ainda mais agora que a gente não precisa estar local, né? Se tornou global. Enfim, gente de Curitiba, fora daqui, pode estar junto. E isso é o melhor de tudo. Ai, tão bom. Obrigada, Eu obrigada amei, por ter amei esse fechamento, assim, acho que essa tua fala, fala de mim também, fala da Unitar, fala de todos os meus projetos, porque sempre foi tentando ficar com os meus filhos e conciliando coisas, eu sempre falo, eu sou uma mãe empreendedora, eu respondo no tempo de mãe, né? E todo mundo que de alguma forma está conectado à Unitar sabe que é uma mãe, que por mais que a Carmela faz um monte de coisa, a Bruna é doula, faz um monte de coisa, mas a gente faz com os nossos filhos junto, né? Com os nossos filhos do nosso lado e no nosso tempo. E eu acho que essa é um grande movimento de muitas mães, né? De reconhecer o que eu posso fazer que me mantém ainda perto do meu filho. E a voz dele, no fundo, é presente para todas nós, no fundo dos podcasts. Porque a gente também tira daquela ideia de que, profissionalmente eu tenho que estar longe do meu filho, ou essa é a minha vida, essa é a minha história. Meu filho está olhando o meu fazer profissional também, né? É muito lindo, Bárbara. Nossa, chave de ouro. Entregou. Acho que vira uma chave muito legal para muita gente mesmo. Essa tua. É o exercer como um exercício do fazer, né? Eu tô Ó, sendo, 20 segundos. tá? E eu não tenho medo de ser caseira, só para finalizar, porque é muito caseiro o Não tem medo podcast, do que. assim, né? Enfim, tem tudo. É isso E aí. ser caseira, caseira. É de mães para mães e é dentro da realidade que a gente tem.